boa noite, seja bem-vindo à aula de hoje. Hoje vou falar sobre os pilares da precificação de forma correta e que ainda assim você tenha lucro com essa precificação. Se você erra na sua precificação, inevitavelmente você não vai ter lucro, você pode até ter um prejuízo grande, vai passando o tempo, você vai achando que está tudo certo, porque não tem o controle dos números do seu consultório. É preciso ter esse controle, é preciso ter tudo anotado, não em papel, como disse anteriormente, você precisa ter esses números numa planilha, no sistema, para conseguir ter a resposta de forma rápida quando você precisa. Então, para ter lucro no seu consultório, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é precificar de forma correta. E quando eu falo de precificação, é impossível não lembrar da hora clínica. Você não consegue precificar de forma correta se você não encontrar a sua hora clínica. A precificação, ela começa com o cálculo da hora clínica. E o que é a hora clínica? É o custo mínimo de uma hora para pagar as despesas fixas do seu consultório. Então, qual é o custo de uma hora para você pagar aquelas despesas fixas, como aluguel, condomínio, luz, a sua funcionária, os encargos trabalhistas da sua funcionária? São despesas que, independente do atendimento, da quantidade de atendimento, você vai ter que pagar. O próprio nome diz despesas fixas. Então, esse cálculo da hora clínica é considerando as suas despesas fixas. Para eu encontrar a minha hora clínica, eu preciso dividir o valor das minhas despesas fixas pelas minhas horas trabalhadas de fato. Eu preciso saber quantas horas eu trabalho. Basta eu olhar o mês corrente para saber, basta eu fazer simplesmente a conta assim, eu trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana. Será que basta fazer esse cálculo? 8 horas vezes 5, pronto, eu vou encontrar quanto é que eu trabalho de hora semanal e multiplico pela quantidade de semanas? Você não pode fazer esse cálculo. Se você erra no cálculo da sua hora clínica, você vai errar na precificação. São horas trabalhadas. Você tem que lembrar que tem os feriados, você tem que lembrar que você vai parar alguns dias lá em dezembro por conta das suas férias. Você também precisa lembrar que existem as faltas, que existem as desmarcações, e isso tudo eu preciso considerar. Por isso é que não basta você só olhar o mês corrente ou o mês anterior, tem que fazer uma média tanto das suas despesas fixas quanto das suas horas trabalhadas de fato, para aí sim encontrar o cálculo da sua hora clínica. Esse cálculo serve para pagar as despesas fixas do seu consultório. Tem que conhecer todos os seus custos? Sem dúvida nenhuma. Tenho que ter uma planilha, tem que ter uma anotação? Sem dúvida nenhuma. Para você saber qual foi o valor que você pagou de aluguel, de condomínio, da sua funcionária, qual é o valor que você pagou do contador. Tudo isso precisa estar lançado em uma planilha, lançado no seu sistema, para aí sim você conseguir fazer a média dessas suas despesas fixas. Sem esse controle, sem você conhecer os seus custos, impossível calcular a sua hora clínica. Errou na hora clínica, você já vai iniciar a sua precificação de forma totalmente equivocada. Tem que fazer esse cálculo de forma mais precisa possível. Eu preciso também, Rita, então, ter o controle de qual é a porcentagem que eu tenho de falta no meu consultório? Sem dúvida nenhuma. Se você não tem esse controle, passa a fazer esse controle. Por quê? Porque ele interfere no cálculo da sua hora clínica. Então, chega de ficar assim, paga, nem guarda nada, nem anota nada, só vai pagando sem ter o controle nenhum. Você precisa ter esse controle. E lembrando, para quem atende convênio, infelizmente, tem que ficar atento a isso, porque qualquer procedimento com valor menor que a hora clínica, você já estará no prejuízo. Então, você tem que lembrar assim, será que o convênio, ele é suficiente para pagar aquela minha hora clínica? E às vezes, nem mesmo paga a sua hora clínica. O valor é tão pequeno que não paga a sua hora clínica. Rita, mas eu ganho no volume. Será que você ganha no volume ou você tem prejuízo no volume? Claro, o convênio, ele é um artifício, claro, você não faz nada, o paciente simplesmente liga para você, agenda, você está lá na lista do convênio, o paciente agenda com você e aí você faz o seu tratamento. Mas será que aquele valor daquela resina, daquela consulta, daquela profilaxia é suficiente para pagar pelo menos, no mínimo, os custos fixos do seu consultório, sem considerar os custos variáveis, sem considerar o imposto? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não fez a conta, para tudo
tudo e faz, não vai adiando não. Ah, mas no final do mês, até eu ganho lá meu R$ 8.000, R$ 8.000 eu consigo pagar o meu aluguel, eu consigo pagar a minha funcionária. Mas o prejuízo que interessa é o valor total, gente. Não fica pensando ali como um todo, não. Faz a conta para você saber exatamente se o convênio compensa ou não compensa no seu consultório, tá? Segundo pilar da precificação que você tem que considerar os custos variáveis. Claro, a gente precisa saber quais são os custos variáveis. Esse aqui a grande maioria sabe. Sabe qual é o custo da luva, sabe qual é o custo do laboratório de prótese, tem uma boa noção em relação à parte de material. E o que são os custos variáveis? São os gastos diretamente relacionados à prestação de serviço, ou seja, vai variar de acordo com a quantidade de atendimento. Se você atende mais pacientes, você vai ter mais os custos variáveis. Quais são os exemplos de custos variáveis que nós temos? Material de consumo, que é o material da dental, laboratório de prótese também é uma despesa com custo variável. O imposto, não podemos deixar de falar que o imposto ele é um custo variável, vai de acordo com certeza com o seu faturamento. A taxa de cartão de crédito também é um custo variável. E outro problema aqui de custo variável é o pagamento ao profissional parceiro. Então nós temos dois grandes problemas aqui nos custos variáveis. Imposto, que a grande maioria não paga, só nega ou paga errado, paga mais do que deveria, e pagamento do dentista parceiro, que muitas vezes paga porcentagem, não fez a conta, se aquela porcentagem que você combinou com o seu colega se compensa para você, porque a parceria tem que ser bom para as duas partes, tem que ser bom para a clínica e tem que ser bom para o parceiro. Quando você simplesmente decide que o parceiro vai ser 50%, 60%, e você não fez a sua conta, você não fez o seu cálculo, você vai ver que é muito melhor ser parceiro do que ser o dono da clínica. Isso pode, isso não pode, porque todos os custos estão sobre o seu CNPJ, sobre o seu CPF, então tem que fazer essa conta para saber qual é o valor que você vai pagar ao seu parceiro. Eu quero saber aqui de vocês. Vocês sabem quanto vocês pagam de imposto? Lembrando, imposto, ele é um custo variável. Pago de imposto? Qual é a sua alíquota de imposto? E aí, quando eu pergunto a sua alíquota de imposto, eu estou querendo saber a sua alíquota efetiva de imposto. Será que você sabe? Não me responda se você é dentista pessoa física que você paga 27,5% de imposto de renda. Isso não é uma verdade. Dentista pessoa física que utiliza o livro caixa, ele jamais paga 27,5% de imposto de renda. Por quê? Porque o livro caixa você pode deduzir as despesas do seu consultório. E o que interessa não é aquela alíquota da tabela do imposto de renda. A sua alíquota da tabela do imposto de renda, ela até pode ser 27,5%, mas qual é a sua alíquota efetiva? Você só consegue saber a sua alíquota efetiva quando você divide o valor do imposto pela sua receita e multiplica por 100. Aí sim você vai encontrar a sua alíquota efetiva. Aí sim você vai saber o quanto você paga de fato de imposto. Faço meu livro caixa, a minha alíquota ela não é 27,5%. Então é errado na hora da precificação, da tabelinha da precificação, eu colocar 27,5% de imposto de renda. Totalmente errado se você utiliza o livro caixa. Se você é dentista pessoa física e não utiliza o livro caixa, pior ainda, você está desperdiçando uma oportunidade 100% legal para pagar menos imposto. Aí você está errado. Você tem sim que utilizar o seu livro caixa se você é dentista pessoa física, já que na pessoa física a alíquota de imposto ela não incide diretamente sobre a receita, mas sim sobre a base de cálculo do imposto, que é o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Então não é 27,5% de imposto que você paga se você é pessoa física. Vou trazer aqui o exemplo, se você é pessoa jurídica. Eu sou pessoa jurídica do Simples Nacional, quero encontrar a minha alíquota efetiva, quero encontrar o quanto de fato eu pago de imposto. Então você vai ter que ter o valor da sua receita, o valor que você paga de imposto, o DAS, quem é do Simples Nacional sabe o que é aquele imposto, aquela guia que vence todo dia 20. Então você tem que dividir o valor do imposto pela sua receita e multiplicar por 100. Essa aqui é a fórmula do cálculo da alíquota efetiva. Então, quanto esse dentista aqui ele paga? Qual é a alíquota efetiva? 14,02%. É essa alíquota que eu vou considerar na minha precificação. E eu preciso considerar esse cálculo, essa alíquota na minha precificação?
Claro, eu tenho que repassar esse valor para o meu paciente. Então, eu preciso considerar esse custo variável importantíssimo no cálculo da minha precificação. E como é que a grande maioria faz esse cálculo errado? Ó, como não fazer. Não é como fazer, é como não fazer. Como fazer de forma errada. Se você quer pagar de forma errada, se você quiser fazer o cálculo da sua precificação de forma errada. Preço de venda, eu tenho R$ 1.800 no preço de venda. Eu sei que a minha alíquota do imposto é 14,02%. Será que basta eu somar a minha alíquota de imposto com o preço de venda? Aí eu vou conseguir pagar o meu imposto, paciente, vou conseguir repassar esse imposto para o meu paciente? Então, 1.800 mais 252,36, eu vou cobrar do paciente 2.052,36. É assim? Não, assim é como não fazer. Por que como não fazer? Porque a alíquota de imposto ela incide sobre o valor final, sobre o seu preço de venda final. Então, a alíquota de 14,02% ela vai incidir sobre 2.052,36. Então, na verdade, você não vai pagar de imposto 252,36, mas sim 287,74. Aqui a gente tem uma diferença de cálculo de imposto por esse procedimento de um pouquinho mais de R$ 35. Você fazendo o cálculo errado, você errando na precificação. Por quê? Não sabe fazer conta. Acha que é simplesmente somar ali tudo imposto com o seu preço de venda já chutado, né? No achismo, eu acho que R$ 1.800 é o suficiente para cobrir as minhas despesas fixas, é o suficiente para cobrir os meus custos variáveis, pagar o meu imposto. Ah, mas eu não considerei o imposto. Então, calma aí. Encontrei a minha alíquota de imposto, vou simplesmente somar a minha alíquota de imposto ao meu valor, ao meu preço de venda? Errado! Você vai fazer de forma errada. Não é assim que faz o cálculo da sua alíquota efetiva. Não é pegar a alíquota efetiva e multiplicar e somar ao seu preço de venda que você vai encontrar o seu pagamento correto de imposto. Não é, porque é margem. A gente está trabalhando sobre o preço final de venda quando falamos de alíquota de imposto. E será que você sabe pagar corretamente ao dentista parceiro? Segundo problema no custo variável. Primeiro problema, não sei a minha alíquota efetiva. Quando sei a minha alíquota efetiva, não sei somar a minha alíquota efetiva de imposto ao valor do meu preço. E aqui é um outro problema. Eu sei pagar o meu dentista parceiro? Qual é o valor que eu tenho que combinar com o meu parceiro? Será que é por diária? Por procedimento? Por porcentagem? Qual é a forma correta? Vai depender. Cada caso é um caso, também não tem receita de bolo aqui. Mas você precisa saber o quê? Primeiro os seus cálculos. Primeiro as suas contas, para saber quanto você vai poder repassar para o parceiro e ainda ter lucro. Você tem que ter lucro. Ele tem que ganhar e você também tem que ganhar. Então, muito cuidado com o pagamento por porcentagem, principalmente o pagamento do parceiro. Você tem que sempre ter cuidado por porcentagem, mais ainda porque não é incomum eu ver o dentista que paga ao outro colega 50%. Ah, mas ele é especialista, eu pago 60%. Mas será que o seu negócio teve lucro? Será que compensa para você esse acordo com o parceiro de você ficar com 50% e ele com 50%? Na sua cabeça, às vezes, pode crer que sim. Ah, 1.800 é o meu preço de venda, eu vou dividir, eu vou ficar com R$ 900, vai ficar com R$ 900. Não é possível que R$ 900 não é o suficiente para cobrir todas as minhas despesas. Sem fazer conta, você não pode afirmar isso. Você tem que fazer o quê? Qual é a sua hora clínica? São os custos variáveis envolvidos nessa prestação de serviço. Quanto é que você paga de imposto? E a taxa de cartão? Nesse exemplo aqui, se fosse repassar 50% do valor bruto para o parceiro ia receber R$ 900 e você, clínica, dono do negócio, que tem toda a dor de cabeça com o marketing para trazer o paciente para dentro da clínica, que tem a dor de cabeça com o funcionário, vai receber 33,64 centavos. Será que vale a pena? Será que compensa? Como eu disse, né? Para você trocar. Vai lá pedir emprego, vai lá pedir para trabalhar na clínica desse parceiro, porque vale, não pensa. Como é que ele pode ganhar R$ 900 e você R$ 33,64? Possível. Tá errado. Rita, não, mas eu faço diferente. Eu desconto o valor do imposto e eu desconto a taxa de cartão. E eu divido com ele 50% depois que eu desconto a taxa de cartão e depois que eu desconto o imposto.
Então vamos ao cálculo. Será que também compensa? Agora compensou, valeu a pena fazer esse novo cálculo? Aí o parceiro, nesse novo raciocínio de tirar o valor do imposto, de tirar o valor da taxa de cartão, o parceiro vai receber R$ 746,82 e você vai receber R$ 186,82. Você tem lucro? Melhorou? Melhorou. Mas ainda vale a pena? Ainda compensa? Quem está ganhando mais? Você ou o parceiro? Não estou dizendo que a clínica tem que ganhar mais que o parceiro, a gente tem que valorizar o nosso parceiro, claro. Eu preciso fidelizar o parceiro, eu preciso ter bons parceiros trabalhando na minha clínica, porque senão é o meu paciente que não vai ser bem atendido. Mas tem que ser ganha. Senão, não compensa, não vale a pena. Ah, mas eu tenho vergonha de falar para ele, propor ao meu parceiro, para ele receber 30%. Mas se você não tem vergonha de não ter dinheiro no final do mês? De não conseguir pagar as suas contas? Desse lucro não ser suficiente para cobrir os custos da sua vida? Tem que mostrar, parceiro, parceiro, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu mostrar para você a minha realidade. Qual é o custo da minha clínica? Quanto de fato eu recebo? Você acha que está recebendo pouco e eu acho que você está recebendo muito. Mas vamos com os números. Vamos provar para o parceiro quanto de fato ele recebe e quanto de fato você recebe. Você não sabe seus números e ele menos ainda. A gente tem que mostrar, tem que trazer ele para a realidade. Tem que conversar com o parceiro e ajustar, sim, esse pagamento. Cada vez mais é comum a gente ver que tem colega agora recebendo por procedimento, por diária, que o pagamento por porcentagem cada vez está ficando mais longe, cada vez mais as pessoas estão tendo mais consciência de que isso, de fato, que essa porcentagem, de fato, não é benéfica na grande maioria das vezes para a própria clínica. Então, quando eu erro nesse pagamento aqui do parceiro, eu vou errar na lucratividade da minha clínica, do meu negócio, porque ele está ganhando muito e eu que sou o dono, tudo tenho toda essa responsabilidade, não estou ganhando aquilo que eu mereço ganhar. Então, muito cuidado com esses dois custos variáveis: imposto e o pagamento do dentista parceiro. O próximo pilar é margem de lucro. Claro, eu preciso considerar quanto de lucro eu quero no meu negócio. 25%? 30%? 40%? Qual é a margem de lucro ideal para o meu negócio? Eu preciso considerar isso. Eu preciso saber qual é o percentual da relação entre o lucro bruto e a receita que o meu negócio está gerando. Senão, eu não sei se tem lucro ou se não tem lucro. Só fazendo conta. Novamente, eu preciso fazer os meus cálculos. Eu preciso sim acrescentar a margem de lucro na minha precificação, para eu ter certeza que na minha precificação eu vou alcançar aquela margem de lucro que eu desejei. Os 30%, os 35%, em alguns casos, quando tem parceiro, você não consegue ter uma margem de lucro tão alta quando é você mesmo que faz a prestação de serviço, porque lógico, tem o pagamento ao parceiro, isso é comum. Eu prefiro, Rita, ganhar um pouco menos e ficar com uma relação saudável com o meu parceiro. Ok, mas tem que ter lucro. Tem que ter lucro. Tem que ser uma relação saudável para ambos. Mas você precisa saber qual é a sua margem de lucro, qual é o percentual que você tem no seu negócio. Que a grande maioria não sabe qual é esse percentual, não sabe qual é a sua margem de lucro. Muitos, infelizmente, nem sabem se dá lucro ou se dá prejuízo. Por que também não sabe? Porque está sempre tirando o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa, ele não é seu dinheiro, ele é da empresa, ele é do seu negócio. Você não pode pagar uma conta pessoal na conta da empresa. Você não deve fazer isso, porque depois você perde todo o controle se aquele seu negócio ele dá lucro ou se ele dá prejuízo. E não pode, contabilmente, você não pode fazer o pagamento da escola do seu filho, do seu condomínio direto na conta da pessoa jurídica. Teve lucro? Você vai sim transferir o dinheiro do CNPJ para a sua conta pessoa física. Sua retirada prolabore é como se fosse o salário do sócio. Também você vai transferir esse dinheiro da conta da sua pessoa jurídica para a conta da sua pessoa física. Aí sim, na conta da sua pessoa física, aí você vai pagar o seu condomínio, a escola do seu filho sem nenhum problema. Mas na conta da empresa, não faz essa mistura, não faz essa confusão, porque não é saudável para o seu
seu negócio. Você não vai conseguir saber se de fato o seu negócio como negócio ele é lucrativo. Será que não é o seu custo de vida que está alto demais? Você precisa também ter essa consciência, fazer a conta do quanto que você precisa por mês para pagar todos os seus custos e se o consultório ele consegue, ele tem essa capacidade de pagar o seu custo de vida. Em alguns momentos você tem que ajustar o seu custo de vida ou ajustar a sua precificação. Que a sua precificação está errada. Precificação correta, como é que deve ser a precificação correta? Ela tem que ser sempre suficiente para pagar todos os custos fixos e variáveis, como também gerar lucro. Senão, ela está errada. Se simplesmente ela cobre todos os custos fixos e variáveis, não sobra nada para mim, não vale a pena. Fecha a clínica. Não compensa para você. Você tem que pagar os seus custos e ainda assim gerar lucro. Essa é a precificação correta. É difícil fazer essa conta? É difícil, mas é necessário. Às vezes é difícil fazer no papelzinho. Você precisa do quê? Ou de uma calculadora, ou de um simulador que faça essa precificação, que você alimente com todas as suas informações, com todos os seus custos, e aí tenha de forma automática o cálculo da sua hora clínica, o cálculo da sua margem de lucro, porque senão imagina, todas as vezes é preciso rever. A precificação dos materiais não aumenta? Eles aumentam. Então você precisa rever sempre aquela sua precificação, sem dúvida nenhuma. Em algum momento você vai ter que ajustar o valor da sua precificação. Você vai ter que repassar o aumento dos materiais para o seu paciente. Então, não é algo que fica engessado de maneira nenhuma. Você vai ter que verificar, será que aumentou o meu custo ali com os materiais? O salário da minha funcionária aumentou? O meu aluguel aumentou? E aí você vai precisar sempre ir ajustando a sua precificação para o que? Gerar lucro. A finalidade do seu negócio não é faturar mais, é gerar lucro. Não adianta faturar e não gerar lucro. Muitas pessoas falam, aumenta o seu faturamento em 3, em 4, em 5. Não interessa. O que interessa é lucro. Às vezes você está faturando mais, não tem controle nenhum. Necessariamente, quanto mais você fatura, por conta da atividade odontológica, você precisa ter mais custos variáveis por conta dos materiais e você está tendo prejuízo. Não sabe qual é o seu pagamento de imposto, você tem que ser pessoa física, você tem que ser pessoa jurídica, e aí paga mais imposto. Quanto mais imposto você paga, menos lucro você tem. Paga errado o seu parceiro, tem que ajustar, tem que sentar e conversar com o seu parceiro necessariamente para você ter lucro assim como ele. Ele quer ter dinheiro e você também quer ter dinheiro. Então, sim, você consegue fazer a precificação correta, mas é sentando, fazendo todos os cálculos, fazendo conta. Sai do mocho e vai fazer conta. Enquanto você ficar atendendo no consultório de 8 da manhã às 8 da noite, você vai ficar sempre reclamando. A odontologia não dá dinheiro. Trabalho, não vejo a cor do dinheiro no final do mês. Porque ainda não entendeu, ainda não percebeu que não basta ser excelente na sua técnica. Não é mais suficiente. Hoje, a gestão financeira ela faz parte do seu negócio. Abrir um consultório aceita. Você é um empresário, você é um empreendedor. Você não é mais só dentista. Se você abrir o seu consultório, não mais. Você tem que gerenciar o seu consultório. E nessa gerência faz parte de saber vender, saber sobre marketing, saber sobre gestão, saber sobre tributação. Tudo isso faz parte se você quer ter dinheiro no final do mês. Eu não aceito quando falam que a odontologia não dá dinheiro. Oxe, não dá dinheiro? Paciente nem precisa ter problema dentário para você atender o paciente. A imunização está aí para dizer. Como assim? Como não dá dinheiro? Olha o tratamento, olha a quantidade de procedimentos que vocês podem realizar no paciente sem ele ter um problema dentário. Como não dá? Será que não dá mesmo? Se não desse dinheiro, será que tinham tantas franquias na área de odontologia? É porque dá dinheiro. É porque dá dinheiro. Mas preciso o quê? Eu preciso deixar de ser só o técnico. Aquele dentista que é só o técnico vai ver o vizinho do lado que não é tão competente quanto você em técnica ganhando mais dinheiro. Porque ele já entendeu que ele precisa gerenciar o negócio dele. Ele precisa se dedicar 1 hora, 1 hora e meia do dia dele com as
finanças. Precisa o quê? Conhecer os números. Senão ele não sabe nada, absolutamente nada. Ele vai errar em tudo. E aí passa ano, entra ano, fica naquela reclamação. Ai, mas eu não ganho dinheiro. Ah, mas eu não ganho dinheiro. Não ganha porque não sabe lidar com a gestão financeira. Ah, eu antecipo o cartão de crédito. Será que compensa antecipar? Será que essa antecipação de cartão de crédito não é um descontrole financeiro seu? Será que de fato há a necessidade da antecipação ou é um vício? Porque você precisa de caixa rápido e você não controlou o fluxo de caixa, você nem sabe como fazer o fluxo de caixa do seu consultório. Muitas das vezes o problema é o quê? Você. É você. A gente não pode mais ficar culpando o outro. Ah, mas a culpa é o governo, o imposto é muito caro, a culpa é da minha secretária. Não, o culpado é você. Você é o dono, a gente aceita. Eu sei que dói a gente ouvir isso, né? A gente sempre quer dizer que o culpado é o outro, mas você é o dono do negócio. Você pode entender e delegar. Agora, delargar para outro, jamais, porque ninguém sempre tem aquela máxima, né? O olho do dono é que engorda o gato. Então, você precisa tomar conta do seu negócio, precisa aprender tudo sobre a parte de gestão, tudo sobre a parte de precificação, tudo sobre a parte de tributação, de marketing e venda do seu consultório, se você quer ganhar dinheiro. Não quer isso para mim? Vai trabalhar para um colega, vai ser funcionário público, não tem nada de errado com isso, nada de errado. Cada um tem um perfil. Nem todos nasceram para ter um negócio. E ok, sem nenhum problema. Agora, montou o consultório, montou a sua clínica, aí já era. Ajoelhou, vai ter que rezar. Não tem jeito, você vai ter que aprender toda aquela parte chata, que não é chata, porque chato é se você não tivesse retorno financeiro com aquilo que você julga que não é necessário. Esse aqui é um simulador, gente. Esse aqui é o simulador da hora clínica, que aí na hora clínica eu considero os custos fixos. Na hora clínica eu considero as horas trabalhadas. Como eu falei, tudo precisa ser de forma automática. Você não consegue, é inviável toda vez que você precisar, vamos lá, fazer a conta, pega a calculadora, vamos, não, de forma alguma. Você precisa ter isso tudo já parametrizado. Então aqui nesse simulador tem como você fazer o cálculo da sua hora clínica, tem como você fazer o cálculo dos seus custos variáveis, colocar qual é a taxa de cartão, colocar qual é a sua alíquota de imposto, encontrar a alíquota efetiva de imposto. Não basta eu olhar, eu sou pessoa física, só vou olhar quanto eu paguei de imposto nesse mês. Vai precificar de forma errada. Não é assim que você encontra a sua alíquota efetiva. Então, tudo isso você precisa fazer. Esse é o simulador que está no meu curso, no curso que eu vou dar agora em outubro sobre tributação e precificação. Eu sou a rainha do simulador. Meu marido, a gente vai pensando e meu marido vai executando esse simulador. Quem é meu aluno já sabe que todo curso meu tem um simulador para facilitar a vida de vocês. E nesse curso de tributação e precificação não ia ser diferente. Vocês precisam desse simulador, vocês precisam fazer o cálculo da forma correta, tá? Então, quando eu escolho aqui um procedimento, por exemplo, escolhi a extração, qual é a minha hora clínica, quanto tempo eu demoro para fazer esse procedimento? Ah, eu demoro 1 hora. Então, já fiz, anotei ali na outra parte do simulador, já fiz o cálculo da minha hora clínica, já digitei todos os meus custos fixos, já digitei a minha hora trabalhada. Lembra, hora clínica é custo fixo dividido por hora trabalhada, para encontrar quanto é 1 hora para eu pagar os meus custos fixos. Já anotei nesse procedimento quais são os materiais que eu utilizo. Ah, eu utilizo gás, eu utilizo agulha, eu utilizo anestésico, eu utilizo fio de sutura. Isso tudo no material de utilização, obviamente. Quais são os meus custos variáveis com o material envolvido nesse procedimento? Qual é a minha taxa de cartão? A minha taxa de cartão 3%. Não, eu faço antecipação. Então a minha taxa de cartão ela é maior. Meu imposto, quanto é que eu pago de imposto? Também tenho que considerar e não é somando. Taxa de cartão é só eu somar mais 3, se eu antecipo é só eu somar mais 10%. Não é assim que faz conta quando nós estamos falando de porcentagem sobre o valor de venda. Ah, eu tenho o valor do meu parceiro. Então, por exemplo, nesse cálculo aqui, ó, só subir aqui um pouquinho. Nesse cálculo aqui, ó, preço mínimo para eu cobrar do paciente tem que ser R$ 183,87. Preço mínimo, tá? Para cobrir todos os meus custos. Mas não é só isso, eu não posso pensar só no preço mínimo. Por quê? Porque eu tenho que ter lucro. Tem que ter lucro, tem que colocar a minha margem de lucro. Eu quero ter um lucro de 35%. Qual é o valor?
R$ 317,98. Se nesse preço for R$ 317,98, você vai conseguir pagar a sua hora clínica, você vai conseguir pagar o seu custo variável com material, você vai conseguir pagar a sua taxa de cartão e o seu imposto. Ah, não, 35 eu não quero de margem de lucro, não. Eu quero 40% de margem de lucro. Quero 40%. Óbvio, se eu quero uma margem de lucro maior, o meu preço de venda tem que ser maior. Ele passa para R$ 354,97. Mas aqui eu também consigo pagar minha hora clínica, os meus custos variáveis, a taxa de cartão, o imposto. Não, a minha taxa de cartão eu faço antecipação. Considera isso no cálculo da sua precificação. Se você está frequentemente fazendo antecipação, qual é a média que você paga? Então, coloca aqui, eu pago uma média de 8%. Então, o que vai acontecer? Cada vez o preço de venda ele vai ficando maior. Mas aí ele é competitivo com o mercado? Também preciso ver o mercado. Claro, se você não é a última Coca-Cola do deserto, você vai ter que comparar como está a concorrência. Então não. Já que a minha taxa de cartão está muito alta, eu vou diminuir a minha margem de lucro, porque senão o meu valor não ficou competitivo com o mercado. Eu vou diminuir para 35%. Vou diminuir a minha margem de lucro, porque eu tenho a minha taxa alta. Aí eu vou conseguir diminuir o meu imposto. Óbvio, se eu diminuir o imposto, eu vou conseguir aumentar o lucro. Rita, mas eu faço esse procedimento muito rápido. Depois que eu faço a extração, eu utilizo o laser. O paciente tem uma boa recuperação. Então, eu não acho justo só cobrar R$ 354. Eu quero cobrar mais para o meu paciente. Como é que eu faço isso? É o que a gente chama de valor agregado. Aqui é o valor que você vai cobrar para o paciente se você, com esses custos fixos, esses custos variáveis, que é uma margem de lucro de 35%. Mas não, eu quero cobrar mais. Eu vou lá, eu faço mais rápido, eu tenho uma excelente estrutura no meu consultório e vou cobrar para ele um valor melhor. R$ 500. R$ 500. Qual é a sua nova margem de lucro? Eu aumentei o valor, o preço de venda, é claro que o meu imposto ele vai ser maior, claro que a minha taxa de cartão vai ser maior, mas a minha margem também vai ser maior. Porque eu acrescentei no meu preço, no mínimo que eu tinha que cobrar para ter a margem de lucro que eu desejava, era R$ 354,97 com essa realidade. Tenho o meu preço, eu aumento a minha margem de lucro. Meu lucro deixa de ser R$ 124,24 para R$ 237,34. Então, é assim que você faz a precificação. Olhando aqui parece simples, é só colocar, vamos modificando todas as informações. Parece, mas o difícil é você ser organizado e saber todos os seus custos fixos, todos os seus custos variáveis, ter esse controle. Separa, começa a precificação na sua organização. Começa a organizar, separar tudo o que você paga. E não adianta só olhar um mês. A precificação vai ficar errado se você só olhar um mês. Você precisa ter um longo período, pelo menos um período de 6 meses para essa precificação ficar correta. Então, aqui é só para mostrar um pouquinho de como é o simulador, que você vai calcular a sua hora clínica, você vai calcular os seus custos variáveis, o seu imposto, vai achar exatamente quanto você paga de imposto. É importantíssimo colocar. Imagina nesse caso, não, eu não sei qual é a minha alíquota de imposto, 5% é pouco, 20% é muito, eu vou chutar 10%. Se você chutar 10% porque não sabe encontrar a sua alíquota efetiva, vai precificar de forma errada. Aí você não vai conseguir a margem de lucro desejada, porque simplesmente você ignorou a importância de saber qual é a alíquota efetiva de imposto. Nada pode ser ignorado. Tudo na precificação é importantíssimo para no final você ter o lucro que você deseja. Senão, você não vai conseguir ter o lucro que você deseja. Não adianta, tá, gente? Então, vocês precisam entender disso. Aqui era só para mostrar um pouquinho o simulador para vocês terem um gostinho de como é precificar. Não é mais que a gente vai fazendo o simulador de acordo com o que você, obviamente, possa utilizar, o que você possa entender de forma mastigada, de forma fácil. Essa sempre é a minha intenção de querer que vocês aprendam. E aí eu sempre digo, né, há muito tempo, o pessoal me pede, por que você não fala
de tributação, você só fala de tributação, não fala de precificação. Queria aprender com você também a precificação. Esse é um pedido antigo dos meus alunos, então resolvi ajuntar a tributação à precificação, porque de fato, principalmente no planejamento tributário que eu tenho feito esse ano, percebo que muitos estão errando não só no pagamento de imposto, se é pessoa jurídica do Simples, do lucro presumido, mas na própria precificação, e aí não conseguem ver a cor do dinheiro, ficam desestimulados com a profissão, deixam de amar a odontologia. Claro, se eu não tenho retorno financeiro, eu não fico feliz com a minha profissão. Não tem como. Odontologia, por amor, é lindo no papel para quem é recém-formado. Você, às vezes 20, 25, 30 anos formado, não dá mais para viver só de odontologia, por amor. Mas também não pode ficar desestimulado, como eu disse, com a sua profissão, já que a odontologia dá dinheiro. Então, desse pedido de muitos alunos, eu resolvi juntar da tributação à precificação, ensinar nesse curso que vai acontecer agora nos dias 8, 10 e 17 de outubro, juntar tanto a tributação, mostrar como é a tributação, como encontrar a alíquota efetiva, mas também ensinar vocês a precificar de forma correta, sem achismo. Para de chutar o valor da sua precificação. Ah, eu vou multiplicar. Quem não fez isso? Multiplicar o valor da prótese por 3. Gente, vou confessar, eu era protesista. Quantas vezes? 3 deve ser suficiente. Deve ser. Não pode ser assim. Você tem que saber o seu cálculo certinho hoje. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho, com certeza não teria errado na precificação. E o que você vai aprender? Eu quero que você aprenda a precificar de forma correta, a encontrar a sua hora clínica considerando os seus custos fixos e as suas horas trabalhadas de fato. Quero que você aprenda também sobre gestão financeira, como eu disse, seu fluxo de caixa. Você tem que entender o que é fluxo de caixa e a importância do fluxo de caixa, saber se eu posso ter lucro e não ter caixa. Pode. Você está parcelando e muitas vezes para o paciente. Eu tenho dinheiro a receber, mas naquele mês eu não tenho dinheiro e eu preciso antecipar. Por que isso está acontecendo? Também quero falar sobre isso. Fluxo de caixa diferente, demonstração de resultado do exercício. Quem já não ouviu falar sobre DRE? Quem é a DRE? Nem sei quem é. Deveria, que é na DRE que você verifica se seu negócio tem lucro ou não. E, obviamente, vamos falar de tributação, qual é a sua alíquota efetiva na pessoa física, no Simples Nacional, no lucro presumido, como é que você encontra essa alíquota, como é que você entende como pagar imposto de forma correta. Quem já me conhece sabe que é nada de jeitinho, esqueminha, nada disso, é pagar o que tem que pagar. Nossa alíquota é alta também, concordo com vocês, mas não adianta guardar dinheiro achando que era lucro e não era lucro, era pagamento indevido de imposto. E aí vai ter no curso, com certeza, esse simulador, o simulador da precificação, para facilitar você conseguir visualizar finalmente como precificar os seus serviços, entender como calcular a sua hora clínica, quais são os custos variáveis, qual é a diferença que faz eu antecipar o meu cartão de crédito, vai influenciar na minha precificação, a diferença que tem eu me preocupar com a tributação, já que nós estamos falando de uma alíquota muitas vezes alta, então também o simulador faz parte do curso. As aulas são ao vivo, são 3 encontros, 8 de outubro, 10 de outubro e 17 de outubro, sempre às 19h30 pelo Zoom. As aulas elas ficam gravadas, disponíveis para os alunos 2 dias depois que nós temos esse encontro. É sempre um prazer fazer ao vivo. Eu amo dar a aula ao vivo, é sempre bom encontrar novamente os meus alunos. Já vi que tem aluno meu que já adquiriu o curso, eu fico muito feliz porque eu vou conseguir reencontrá-los. Falei, eles aprenderam sobre pagamento de imposto, carnê-leão, e tenho certeza que eles vão aprender sobre precificação. Já consegui tirar leite de pedra, que é ensinar algo de imposto que muitas vezes parecia impossível. É impossível aprender contabilidade comigo? Não. Comigo não. Você vai aprender, eu só não sei fazer milagre. Mas se você assiste às aulas, com certeza vai fazer. Rita, já fiz 3 cursos, 4 cursos de precificação. Então, esse vai ser o último curso que você vai fazer de precificação. Você vai entender se assistir às aulas. Claro, eu preciso que você assista às aulas, que você participe das aulas, para tirar as dúvidas comigo, que eu sou, modéstia à parte, incansável na hora de responder, de tirar as dúvidas, tá? Então, os encontros são ao vivo, vai ser ótimo, eu adoro as aulas ao vivo, vai ser pelo Zoom, e como eu disse, as aulas ficam gravadas. Quem tiver um interesse nesse curso de tributação e precificação, o link ele está na minha bio, vai estar lá na minha bio.
que dá 10 parcelas de R$ 119,70 ou à vista R$ 997. Para quem já é meu aluno do curso do IR Sem Segredo, tem um desconto especial, aí é só mandar a mensagem, eu já mandei também o link para o grupo dos alunos, cada aluno também recebeu esse link de forma individual, vai ser um prazer ter vocês novamente comigo, falando agora de um outro assunto, focando um pouco mais na parte de gestão, na parte de tributação. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade de aprender comigo a parte de precificação e nunca deixando a tributação. Não tem como separar a precificação da tributação. Impossível. Não tem como. Você precisa entender da tributação para precificar de forma correta e você precisa aprender tudo da precificação para ter lucro do seu consultório, tá? Então, tá lá o link com todas as informações que vocês precisam sobre o curso, como é que vai ser, o que vai ser abordado no curso. O link está na minha bio do Instagram, também vou pedir para depois colocarem aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui a dúvida de vocês aqui, deixa eu abrir. Rita, você cancelou o seu curso IR Sem Segredo para dentista, pessoa física? Eu cancelei, não. No início desse ano, eu falei que ia ser provavelmente a minha única turma do ano do evento ao vivo, mas ele continua, eu continuo lá. Sempre que tem atualização, eu vou atualizando ele para quem comprou da turma. Por exemplo, Receita Saúde. Eu adquiri o curso lá em janeiro desse ano. Teve a atualização, ele continua vendendo, ele continua também, o link está na minha bio. André, qualquer dúvida que você tiver, é só mandar mensagem, mas ele continua lá, ele existe. O IR Sem Segredo, ele é o meu xodó, ele foi o meu primeiro curso e cada vez eu fui aperfeiçoando mais ele. E aí, esse ano, acredito eu que não vai ter mesmo outra turma, foi só que teve no início do ano. Provavelmente, janeiro do ano que vem vai ter a nova que sempre vai fazendo diferença, aí eu vou atualizando, tá? Mas ele existe lá. Ele não deixou de existir, não. Como eu falei, ele é o meu queridinho. Como faço o cálculo para alugar por diária a sala do consultório? Você tem que saber encontrar exatamente qual é o seu custo fixo e quanto que você quer ter de lucro naquele aluguel. Se encontrar o seu custo fixo, a sua hora, você não vai conseguir saber o valor. Você vai chutar. Eu vou dizer que o período é R$ 500, R$ 400, mas aquele valor compensa para você? Tem que fazer a conta. Senão, não tem jeito, tá? Não entendi como fazer o cálculo do imposto, então? A alíquota efetiva, você divide o valor do imposto pela sua receita bruta e multiplica por 100. Você está perguntando da alíquota efetiva, Fernanda? É isso? Seria o valor do imposto pela receita dividido por 100. A alíquota efetiva é valor do imposto pela receita multiplicado por 100. Sempre tem que utilizar um mês só? Quando você é pessoa física, Cris? Não. Você tem que utilizar uma média, senão vai ficar errada a sua alíquota efetiva. Por quê? Quando você é pessoa física, pode ser que um mês eu pague 7%, 8%, no outro eu tive muitas despesas, eu pago 4%. Então tem que fazer a média, senão o cálculo ele fica errado. Por quanto tempo o curso ficará disponível para os alunos acessarem? Por 1 ano. Vocês vão poder acessar durante 1 ano o curso. Galera, conseguiram entender? Eu quis, na verdade, trazer aqui para vocês hoje quais são os pilares da precificação, para vocês não deixarem nenhum desse pilar para trás, entenderem, na verdade, tudo que você precisa considerar. Claro que no curso a gente vai tornar isso muito maior, porque entrar em cada detalhe para vocês poderem entender melhor, ter a consciência do que vocês de fato precisam aprender. E aí, como eu falei, esse curso eu tenho a missão de ensinar para vocês a precificação. Já disse que se a minha missão de ensinar a contabilidade para vocês eu conseguir ensinar a precificação, é só mais uma missão no meio dessa minha jornada. Não esqueçam o link aqui, colocaram até, acho que o marido até colocou o link aqui do curso para vocês, mas ele vai estar disponível na minha bio. O valor promocional é até amanhã, depois de amanhã ele vai voltar para outro valor. Essa é a minha primeira turma, então não deixe de participar, não deixe de aprender comigo sobre precificação. Vai ser um prazer ter vocês como meus alunos, conhecer quem eu já conheço, vai ser um prazer reencontrar, e quem eu não conheço ao vivo, que eu diga pelo Zoom, né, não é pessoalmente, e quem eu não conheço, conhecer também. Sempre vou conhecendo mais e mais alunos, tá? Eu somava o valor do imposto no valor final do procedimento, tá errado, Fernando. Não sei se você conseguiu verificar assistir na hora que eu estava falando exatamente sobre isso. Não é incomum esse erro, simplesmente, às vezes sabe até a alíquota de imposto, sabe, mas simplesmente soma. Só que a alíquota de imposto, ela incide sobre o preço
final. Se eu tenho de venda, somei com a minha minha alíquota de imposto ela não vai incidir só sobre o meu valor de venda, ela vai incidir sobre o preço final. E aí muitos erram. Muitos erram. Aí fala assim, nossa, não vejo a cor do dinheiro no final, não vejo o lucro, eu tinha feito a minha conta. E o mesmo raciocínio é com margem de lucro. Aí eu tenho o preço final lá dos meus custos, da minha hora clínica, do meu imposto, eu vou somar a margem de lucro. Errado! Não é assim que faz o cálculo correto e por isso que a sua margem de lucro está errada. Ah, eu pensei que era só simplesmente pegar e somar mais 40%. Não vai dar 40%, porque não é somando. A conta não é essa. Tem que saber fazer a conta. Errou na conta, errou na precificação. Errou na precificação, vai errar no lucro. Então, tudo que é porcentagem, eu tenho que lembrar. A taxa de cartão, o imposto, a margem de lucro, ela incide sobre o preço final. Então, eu preciso saber fazer essa conta. E aí, eu ensino você lá no curso como faz a conta. Na verdade, o simulador vai fazer a conta para você. Você tem que preencher as informações dos custos fixos, dos custos variáveis. Isso aí não tem jeito. Vai ter que fazer esse controle, essa organização financeira. Não tem como eu saber quanto é que é seu aluguel, seu condomínio, sua luz, quanto você está gastando de material digital. Não tem. Mas preencher o simulador, certamente ele vai te dar o preço sugerido, né? O preço de venda, e aí você, eu tenho um valor agregado aqui, a minha concorrência, o valor está maior do que esse, é o preço mínimo, né? É o preço mínimo de venda. Então, com certeza você está fazendo de forma equivocada. Se você somar simplesmente a sua alíquota de imposto, se você somar a sua margem, ela vai ficar errada, tá? Não, no simulador da hora clínica está lá, com certeza, Joelma, a hora clínica, tudo inicia na hora clínica. Vai ter o cálculo da hora clínica e você vai ter que digitar os custos fixos, as horas trabalhadas. Vou ensinar e considerar como hora trabalhada. Como disse, não é multiplicando. Trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana. 5 vezes 8, 40. Aí eu trabalho 40 horas semanais. Aí eu vou e multiplico 40 vezes 5. Não é assim. Assim você vai precificar de forma errada. Assim você vai encontrar a sua hora clínica de forma equivocada. Então tem que aprender até a calcular a sua hora trabalhada, que muitas vezes você acha que sabe, mas não sabe. Então pode ficar tranquila que vai estar lá sim o cálculo da hora clínica, o cálculo dos custos variáveis, o cálculo da alíquota de imposto, a taxa de cartão não, aí você vai ter que colocar a média do que você paga de cartão de crédito e cartão de débito, aí é literalmente média, se faz antecipação, também já tem que pensar nisso. Na grande maioria dos meses eu fiz antecipação, já tem que utilizar isso na sua precificação, já tem que considerar, porque senão a precificação ela vai ficar errada, tá? Joelma, só via. Vai ser um prazer ter você de novo comigo, Joelma. Você vai ensinar a conta do aluguel de horário do consultório, sim, porque influencia, a hora clínica está influenciada na conta do aluguel do horário. Se você não sabe a sua hora clínica, você não consegue alugar o seu horário de forma correta. Tudo começa, como eu disse, com o cálculo da hora clínica, inclusive o aluguel de horário. Sempre também, gente, como eu disse, eu não posso ignorar o que o meu concorrente está cobrando. De maneira da hora clínica, então, da hora clínica, não, perdão, do aluguel de horário, então, sempre vai comparar, mas o fulaninho ali, né, sempre vai ter essa comparação. Então, você precisa saber também quanto o seu concorrente na vizinhança está cobrando o aluguel de horário. Sim, mas você precisa saber se aquele valor é suficiente para pagar suas contas. Se não, não vale a pena. Não compensa. Não tem porquê. Não faz sentido. Ele quebra o material, já era. Olha você no prejuízo. Tá? Galerinha, consegui ajudar, consegui esclarecer a vocês. Espero vocês. Não esqueçam, o valor é até amanhã. No sábado já vai ser outro valor. Quem é aluno, não esqueçam, vocês receberam um link lá no grupo dos alunos. Vocês receberam um link também. O marido enviou para vocês um link individual para o WhatsApp de vocês, que aí o valor tem um desconto. E eu espero vocês lá no curso. Vai ser um prazer ter vocês comigo novamente, tá bom? Deixe-me ir. Um beijo. Fiquem com Deus.